Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Convidar vocês para que nessa próxima semana, no dia 28, nós estamos encerrando o mês de comemoração do aniversário da nossa casa, de 113 anos de existência da Escola Espírita Francisco Xavier. Foi fundada em 1910. Então, os trabalhos doutrinários acontecem sempre às segundas-feiras, de forma presencial, das 19h30 às 20h30, e todo esse mês de agosto é dedicado a comemorar os 113 anos de existência da nossa casa. Então, sintam-se convidados e vai ter bolo. Esperamos vocês. E dia de quarta, aqui nesse formato e de forma presencial, nós estudamos as obras básicas porque somos o GEOB, que é o Grupo de Estudo das Obras Básicas. Sempre das 19 às 20 horas e nesse formato aqui no canal. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e já iniciamos o capítulo 6º do livro 2º, cujo título é Vida Espírita. E iniciamos na semana anterior o item Espíritos Errantes. Então, vamos dar prosseguimento. Na semana anterior, nós estudamos a pergunta 223 até a 224b do item Espíritos Errantes. E hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 225, para que a gente possa entender direitinho o que é que quer dizer isso. O que é que quer dizer espírito errante? Então, prosseguindo na pergunta 225, Kardec vai perguntar aos espíritos: a erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade dos espíritos? Quem quiser ver o que é que nós já estudamos nas perguntas anteriores desse item, vai aqui no canal, vê os vídeos anteriores. E lembrando que eu leio para vocês aqui a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então, vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram a Kardec quando ele perguntou se a erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade do espírito. Então, essa condição de erraticidade é por si mesmo um sinal de inferioridade do espírito? Resposta dos espíritos: não, porque há espíritos errantes de todos os graus.
A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre das constrições da matéria. Então, com isso, os espíritos estão dizendo que erraticidade é um estado, é uma condição daqueles espíritos que não estão encarnados, mas que ainda necessitam passar por esse processo. Por isso que eles dizem, a erraticidade por si mesma, essa condição de estar nessa condição de errático, de espírito nessa condição, não é uma inferioridade, porque há espíritos nessa condição de erraticidade ainda, que ele chama aqui espíritos errantes em todos os graus. Ou seja, inferioridade seria espíritos de terceira ordem, de determinadas classes. Mas pode ter espíritos que estejam numa condição já de desenvolvimento espiritual, de superioridade já, mas ainda necessitam passar pelo processo reencarnatório. Então, é um estado transitório estar encarnado. O espírito, em seu estado normal, é livre das constrições da matéria. Vai chegar um determinado momento que o espírito não precisará mais passar por esse processo. Aí sim, deixará de estar nesta condição. Então, essa é a resposta que os espíritos deram a Kardec de se a erraticidade por si mesma estar nessa condição de estar na erraticidade, ou seja, nesse período em que não está encarnado, mas que ainda deverá passar por esse processo, se isso é um sinal de que é um espírito inferior. Os espíritos não, porque existem espíritos que estão nessa condição em todos os graus. E o fato de ainda não ter alcançado a condição máxima de pura espírito, não quer dizer que é espírito inferior. Pode estar classificado na segunda ordem, bons espíritos. Olha que interessante. Mas continuando, Kardec vai fazer na pergunta 226. Então, a partir da resposta que os espíritos deram, ele vai dizer: então, é lícito dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Então, é verdadeiro dizer, isso é uma sentença verdadeira, dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Resposta dos espíritos: os que devem reencarnar-se, sim, porque vão ter espíritos que não estão encarnados, mas que não são mais errantes. Porque os espíritos continuam, os que devem reencarnar-se, sim. Agora, os espíritos puros que chegaram àquela perfeição possível ao espírito não são mais errantes. Por quê? Porque o estado, esta condição, ela é temporária, transitória, independente do tempo que ela leve. Vai chegar um determinado momento que ela vai cessar. E aí o espírito passará para o seu estado definitivo. Então, essa condição é transitória, de estar nessa condição de errático, de estar
na erraticidade, ou seja, entre intervalos de encarnações e de experiência. A partir do momento em que entra em seu estado definitivo, ou seja, espírito puro que não tem mais para onde. Ali é um estado definitivo, embora definitivo na classificação. Não quer dizer que o espírito para. Não para nunca. É infinito. É para a eternidade esse aprendizado, esse aprimoramento. Mas não tem mais como sair daquela classe que é única, que é de espírito puro. Aí sim, é um estado definitivo que não tem mais outro para ele ir. Chegou na condição de espírito puro, deixa de ser espírito errante. Então, quando Kardec diz, é verdadeiro dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes, os espíritos dizem, é verdadeiro para aqueles que ainda irão passar pelo processo reencarnatório. Para os que não vão passar mais por isso, ou seja, chegaram na condição de puro espírito, isso não é verdadeiro, porque esse estado deixa de ser transitório, de tornar-se pertencente a essa categoria que é classe única de espírito puro ou puro espírito, aí deixa de ser errante. Mas Kardec, nós já vimos que Kardec, ele sistematizou, ele estruturou o Livro dos Espíritos e nos apresentou no formato de perguntas que ele fazia aos espíritos, a resposta que era dada pelos espíritos e algumas perguntas ele tecia comentários. E na pergunta 226 tem comentário de Kardec quando ele vai dizer: no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos se enquadram em diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se depuram. No que diz respeito ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para evoluírem. Espíritos puros, perfeitos, não tendo mais necessidade da encarnação. Então, as qualidades íntimas que são conquistas dos espíritos têm diversas ordens, ou seja, 3, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. E dentro dessa ordem, vários graus, né? Sendo que a primeira ordem é classe única, ou seja, grau único. Então, que os espíritos vão passar sucessivamente, ou seja, em cada ordem dessa terceira ordem vai passar por diversos graus, ou seja, reencarnar diversas vezes até todos esses graus condizentes com a terceira ordem, até passar para a segunda ordem, de novo reencarnar, passar por diversas experiências nesses graus até chegar à primeira ordem, aí sim conquistou, porque é classe única. Então, diz respeito aí às qualidades íntimas de conquista de cada um. Já em relação ao estado que o espírito se encontra, eles podem estar encarnados, ou seja, numa dimensão material, ligados a um corpo físico, a um corpo denso, a um corpo material, e errantes ou desligados do corpo material, mas essa condição de desligamento é temporária, porque eles estão esperando outra encarnação, outra experiência, outra volta para darem prosseguimento
ao seu desenvolvimento espiritual. Só que quando chega passando por essas diversas experiências, nessas ordens, terceira ordem, segunda ordem, ao conquistar por seu trabalho e seu esforço a condição de ir para a primeira ordem, tornam-se espíritos puros, perfeitos na perfeição que é cabível ao espírito, não tendo mais necessidade de passar para o processo, pelo processo reencarnatório, pelo processo de estar ligado a um corpo físico. Aí deixa de estar nesse estado errante, que é temporário, porque chegou num estado definitivo, em que não precisará mais sair daquela condição para conquistar outra, porque já conquistou digamos assim, a perfeição cabível ao espírito, que a perfeição absoluta pertence ao divino, ao Criador. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar aqui com a pergunta 225, 226 e com os comentários de Kardec, a pergunta 226. E na semana seguinte, nós damos prosseguimento com a pergunta número 227, em que Kardec vai continuar fazendo questionamentos aos espíritos para nos esclarecer mais ainda sobre essa condição que o espírito, que é a maioria de nós, né, em que todos nós aqui que estamos pelo menos nessa dimensão, e muitos na dimensão espiritual ainda, muitos nessa condição de espíritos em que ainda necessita passar por esse processo do ir e vir nas pluralidades das existências. Por isso que o capítulo 4 e o capítulo 5 todo foi dedicado a isso, em que ainda necessitamos passar por esse processo no nosso aprendizado, nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. E aí Kardec vai fazer mais perguntas para que a gente entenda cada vez melhor como é que se dá isso, para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível o aprendizado atual que nós estamos, independente da dimensão que estejamos encarnados ou errantes, na dimensão espiritual, ainda aguardando novas experiências, ok? Então, espero vocês aqui na próxima semana, sempre na quarta-feira, às 19 horas, para nós estudarmos juntos e na instituição também, porque estamos lá das 19 às 20 horas, toda quarta, dando prosseguimento ao nosso estudo, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Abençoa os nossos propósitos de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.